Olá, humano. Você talvez possa me conhecer. Muitas pessoas me chamam de Timbu, de Saruê, de Sarigê, de Opusum, de Gambá. E os meus amigos mais íntimos me chamam de Delphis. Você já deve ter me visto por aí andando nos arredores da UFRN, ou até fuçando o lixo de alguém. Não me julguem. Mas eu não estou aqui para falar dos meus hábitos alimentares. Eu estou aqui para falar de uma técnica de sobrevivência que eu tenho e muitos animais também adaptaram. A técnica de fingir-se de morto, também conhecida como tanatose, e eu vou explicá-la passo a passo. A tanatose é um comportamento no qual o animal simula estar morto. Ele permanece imóvel e não tem nenhuma reação a estímulos externos. Um predador que passa por ali passa a pensar que esse animal está de fato morto. Mas como é que se fingir de morto pode enganar um predador? Excelente pergunta, jovem mancebo. Predadores muitas vezes são atraídos pelo movimento de suas presas. Quando uma presa não se mexe, normalmente esses predadores ficam mais confusos. É muito mais fácil de você escapar. E é como diz o ditado, a cada minuto que o predador fica com fome, é um minuto a mais de vida que o tipo ganha na natureza. Mas não só os timbus utilizam a tanatose para se defender. Outros animais, como anfíbios e peixes, por exemplo, também utilizam essa técnica para passarem despercebidos ou para que não despertem interesse aos seus predadores. Esses animais, inclusive, podem usar a tanatose em conjunto com a camuflagem para se tornarem praticamente invisíveis nos meios onde estão. É por isso que, mesmo que a tanatose ocorra em vários grupos de animais diferentes, essa mesma estratégia não é comum dentro das espécies desses grupos, justamente porque é necessário um certo nível de adaptação e certas pressões seletivas que motivem as criaturas a evoluírem essa estratégia em seus repertórios. É por isso que não é uma coisa comum de você ver todo dia, e não é todo animal que a pratica. A tanatose é apenas uma das demais estratégias de sobrevivência que os outros animais utilizam. Animais diferentes, com pressões diferentes, ambientes diferentes e predadores diferentes estabelecem tipos de estratégias diferentes. A tanatose é apenas um exemplo da imensa diversidade que os animais possuem para se defender e para se manterem vivos. Muitos cientistas acreditam que a tanatose seja um caso de convergência evolutiva, visto que essa mesma característica evoluiu em diferentes animais com diferentes origens evolutivas, tão distantes entre si quanto peixes e timbus. Nesse caso, essa característica surgiria em animais que não possuem outros mecanismos de defesa, tais como garras e dentes afiados, carapaças, armaduras dérmicas, chifres ou tamanho avantajado. A característica em si da tanatose serviria então como mecanismo de defesa que evitaria eles serem predados. É interessante notar que, apesar de estar muito presente em diferentes grupos evolutivos de animais, a tanatose não é em si uma característica muito comum entre eles, visto que a tanatose não só envolve benefícios, como também envolve certas desvantagens. Uma das desvantagens da tanatose é a questão da imobilidade. Um animal que finge-se de morto necessariamente precisa estar imóvel. Estando imóvel, ele está necessariamente vulnerável ao ataque de um predador. Outra desvantagem que envolve a tanatose, que ocorre principalmente em animais em zonas urbanizadas, é o local onde o animal finge-se de morto. Porque fingir-se de morto no chão de uma floresta é uma coisa. Agora, fingir-se de morto no meio de uma estrada é uma coisa bem diferente. Outra desvantagem que é pouco falada quando falamos de fingir-se de morto é a questão do gasto energético. Pode não parecer, mas a tanatose envolve um gasto energético tanto quanto qualquer outro tipo de reação. Então, para um animal que está passando por um longo período de privação de alimento, a tanatose talvez não seja uma ferramenta muito necessária. Outra desvantagem é a questão da paciência. Alguns animais têm um corpo mais adaptado para tolerar a característica de tanatose por alguns minutos, enquanto outros não conseguem fazer isso por mais que alguns segundos. Se um predador for um pouco mais paciente e um pouco mais tolerante em relação à espera, ele pode ficar de tocaia até que o animal decida se mover. Assim o predador terá certeza que este animal não está morto e poderá atacá-lo.
A maioria dos animais, quando está em situação de risco ou de possível predação, geralmente entram no estado de luta ou fuga. O estado de luta ou fuga, como o próprio nome sugere, é um estado em que o animal fica tenso, preparado para lutar ou fugir. Este reflexo é mediado pelo sistema nervoso autônomo simpático e tem reações como aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, contração muscular, pupilas contraídas, dentre outros. Já os animais que entram em tanatose utilizam um sistema praticamente oposto. A tanatose é mediada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático e as suas reações incluem diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, relaxamento muscular, entre outros. Tudo isso para mandar uma mensagem, a mensagem de que o animal está morto, isso de forma bem mais convincente. E esse foi o nosso vídeo. Só lembrando que a tanatose é apenas uma estratégia dentre várias outras que os animais utilizam para sobreviver. Mas isso é assunto para outro dia. Até logo!